Amigos do Mosaico, é com muito prazer que nós recebemos hoje o diretor de cinema Osney de Lima. Ele está em Erechim, ele vai nos conceder a entrevista dele diretamente de Erechim. E para vocês terem uma ideia do porquê ele está aqui, ele acabou de fazer um filme sobre os judeus, os imigrantes judeus que o Barão Hirsch trouxe no final do século XIX para dois lugares do Rio Grande do Sul, Philipson e Quatro Irmãos. Osney, obrigado por arrumar um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. Conta para a gente um pouco por que é que você se fascinou com a história do Barão Hirsch. Olá, Rony. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, a toda a produção, que nos procurou para a gente falar um pouco da história de Quatro Irmãos e do Barão Hirsch. Eu acho que o Barão Hirsch é responsável por uma série de situações que trouxeram na vida dos judeus a paz, o sucesso, a alegria e principalmente a liberdade. Barão Hirsch me fascina há muitos anos. São 15 anos que eu pesquiso Barão Hirsch. Eu escrevi um roteiro baseado no que o Barão Hirsch pensaria dos judeus que vieram para Quatro Irmãos. Ou seja, o Barão Hirsch é um personagem impactante dentro do filme. Ele está durante todo o filme. O off do filme é do Barão Hirsch. Ele tem participações dentro do filme que vão ser interpretadas pelo ator brasileiro Reinaldo Gonzaga. Então, você entra num mundo em que o Barão Hirsch vê aqueles judeus que saíram do leste europeu em 1910, 1911 e vieram para a nossa região. Para os nossos telespectadores que eventualmente não conhecem a história, eu vou resumir de maneira um pouco porca. Barão Hirsch foi uma espécie de... Hoje seria um multibilionário, uma espécie de um Bill Gates da época. Ele já era muito rico, ele casou com uma moça muito rica, ele é um dos caras responsáveis pela criação da estrada de ferro, se eu não me engano, era o expresso que ia de Istambul para Paris, isso. É isso? O Expresso do Oriente. O Expresso do Oriente. Ele é um dos criadores, um homem muito, muito, muito rico. E a certa altura do campeonato, ele descobriu que judeus como ele estavam passando fome, dificuldades, perseguições, eram os pogroms no leste europeu. E esse cara decidiu que a única saída para essas pessoas seria elas irem para outros lugares do mundo. Ele mesmo tentou um projeto de acolhimento e apoio a comunidades judaicas na Rússia, e o czar, aliás, como outros regimes totalitários que nós conhecemos, disse: é tudo muito interessante, mas você entrega o dinheiro para mim, eu é que vou fazer uso do dinheiro e tal. E o barão falou: não, muito obrigado, eu não estou interessado. E entre os lugares que a equipe dele escolheu para levar judeus que quisessem ir embora, tentar uma vida nova de liberdade, de oportunidade, estava o Rio Grande do Sul. Osney, esse filme está pronto? Ele vai para o ar quando? Como é que isso está acontecendo? Na verdade, nós estamos começando as gravações do filme. Ele não está pronto. O filme, na verdade, nós estamos numa pré-produção há exatamente 2 anos. Dia 22 de novembro completam 2 anos de pré-produção. Que seria a confecção do roteiro, a montagem de elenco, seria toda a seleção de atores, seria toda a visitação de locações, a montagem, a direção de arte, o figurino, é uma série de coisas que você... né? A pandemia nos atrapalhou um pouco, mas dia 22 de novembro de 2020, 2 anos exatamente, aniversariando, 2 anos que nós começamos o projeto, nós vamos gravar a primeira cena. Mas vai ser muito fora dessa primeira cena. Nós vamos montar uma espécie de Auschwitz. Em 1942 até 1944, nós montamos um campo de concentração e ali nós vamos fazer as cenas que é ligada àqueles judeus que ficaram lá, que eram primos, irmãos, tios, pais desses judeus que vieram para Quatro Irmãos. Seria uma espécie de mostrar a história deles, daqueles que ficaram lá na Europa.
nós vamos gravar nessas primeiras cenas. Ou seja, nós vamos começar com as cenas do Holocausto. Depois nós vamos contar toda a história de Barão Hirsch durante o andar da carruagem. Mas nós precisávamos montar esse local agora porque nós temos um espaço e esse espaço estava disponível e vai ser demolido no próximo ano. Para economizar, como o filme é independente, é um filme sem recursos do governo, sem recurso federal, estadual, municipal, não tem lei de incentivo à cultura, não tem lei Rouanet, não tem nada. Tem simplesmente a nossa vontade e a vontade de alguns patrocinadores. Senão o filme não teria acontecido. Então a gente encarou, vamos lá, vamos montar esse campo, montamos e vamos gravar agora com mais de 100 pessoas no elenco. Então, você vai contar a história dos, vamos chamar assim, dos nossos judeus que vieram para cá, através também daqueles que não vieram, daqueles que ficaram, daqueles que morreram na Europa, é isso? Exatamente. Nós vamos contar as duas histórias, são duas ligações. É um romance que ele tem mais ou menos entre 12 e 15 pontos altos, esse filme. O que a gente chama de pontos altos? São pontos que são ligações daqui de Quatro Irmãos com os judeus que ficaram lá. E esses movimentos dentro da cena, nós procuramos fazer com muito cuidado. Eu recebi muita orientação na época que eu comecei a escrever o roteiro lá em 2006, quando eu tive as dicas do grande Moacir Scliar, que começou a fazer o roteiro comigo, depois ele acabou falecendo, e a gente não continuou o roteiro, depois eu acabei retornando, e aí eu abracei a causa de vez, e aí eu mudei algumas partes do roteiro, e encarei agora um novo roteiro, uma nova ideia, um novo projeto, e que encaixou exatamente com a necessidade que nós tínhamos aqui. E nós vamos contar as histórias paralelas. Mas só que o filme começa em 3000 a.C., ou seja, começa lá com Abraão, depois vem para 1852, aí tem toda a história do Lucien, filho do barão, aí tem a história do barão, a baronesa, e aí vemos para 1911. Eu acho que tem uma grande ironia nesse trabalho todo, que nos últimos anos nós temos assistido uma certa indiferença do mundo em relação aos refugiados, em relação às pessoas com necessidades, e esse fulano sozinho tomou a iniciativa de ajudar um monte de gente. Se mais gente pensasse como ele, talvez o sofrimento e as dificuldades que a gente vê na mídia todos os dias seriam menores. O que lhe parece? Você sabe, Rony, que de fato é isso. Essas palavras são frutos de uma história, né? Essas suas palavras. Se mais pessoas fizessem o que o Barão Hirsch fez, o mundo estaria diferente hoje. Nós estamos vivendo num mundo um pouco fora dos padrões de 1890, foi quando o Barão começou a mexer com essa história dos judeus. Nós estamos vivendo num outro mundo. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está tentando salvar uma história de um grupo de pessoas, de um grande número de pessoas, que na época, se o Barão não tivesse tido essas ações, essas pessoas não estariam hoje aqui, não estariam em Quatro Irmãos, não estariam em lugar nenhum do mundo, teriam sido assassinadas, teriam sido massacradas em 1940, 42, 45, enfim, até a Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma paradinha só para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos já já e vamos conversar um pouquinho mais com o diretor Osney de Lima sobre o filme O Barão Hirsch, o judeu de Quatro Irmãos, que ele está começando a rodar. Osney, o Barão Hirsch usou seus próprios recursos, que eram muito vastos, para ajudar um monte de gente. Você está fazendo, me parece que o contrário, você está indo sem recurso nenhum, tentar salvar uma história que pode motivar pessoas a pensarem de uma maneira diferente. Esses poucos recursos que você conseguiu até agora, de onde vieram? Veja bem, Rony, nós começamos o projeto baseando, se fosse fazer um filme nacional, que é o custo de um filme nacional nesse padrão hoje, custaria em torno de 9 milhões. 9 milhões de reais. Nós vamos fazer esse filme com 10% do valor, ou seja, nós vamos fazer com 900 mil. Nós arrecadamos em torno de 170 mil até agora para poder fazer esse filme. Nós arrecadamos um pequeno percentual daquilo que custaria de fato o filme. E as pessoas estão, as famílias estão nos ajudando, famílias de judeus aqui de Porto Alegre, tem duas famílias daqui de Erechim, tem 3 de Porto Alegre, uma de Erechim, e tem italianos que estão nos ajudando, alemães que estão nos ajudando, ou seja, nós estamos abrindo o espaço
Só que não é fácil. Não é fácil fazer cinema desse país com muito dinheiro, você imagina sem dinheiro. Contar uma história desse porte que nós vamos ter uma sessão de chroma key gigantesca de mais ou menos 20 metros quadrados, todas as cenas que nós vamos filmar, com equipamento de última geração. Eu vendi meu automóvel para poder comprar a câmera. A equipe me chamou de maluco na época, eu vendi meu carro para comprar a câmera. Hoje eu estou andando a pé, estou aqui no centro da cidade andando a pé porque meu outro carro que eu tinha estragou e eu estou na oficina com o carro. Ou seja, nós estamos dando a nossa alma, a nossa vida para fazer esse filme. Nós vamos fazer a melhor qualidade possível. Já temos convite para exibir em Hollywood, tem 2 convites para ser exibido em Hollywood, em 2 festivais de cinema que existem lá. Existe convite para a gente exibir em Israel, existe convite para a gente exibir agora na Austrália. O pessoal nos sugeriu para a gente fazer uma exibição, porque o Barão teve influência lá na Austrália também. E assim, aos poucos a gente está começando a ver que esse trabalho vai muito longe. Só que, é claro, não é fácil. Nós estamos emprestando a nossa vida e emprestando os nossos corpos para contar a história do Barão Hirsch e dos judeus que de lá vieram e que aqui conseguiram ser salvos de toda uma tirania. Mas é aquilo que a gente sempre diz, nós estamos emprestando os nossos corpos, mas nós também precisamos que as pessoas conscientizem que a gente está dando a alma para esse filme. São 2 anos de trabalho em cima dele e que nós queremos fazer e vamos conseguir fazer uma bela obra que com certeza não vai fazer sucesso no Brasil. Nós não vamos fazer um filme para ser visto aqui só aqui no Brasil. Nós queremos que seja visto no mundo todo. E com certeza nós temos grandes contatos no mundo inteiro que estão interessados em conhecer essa história do Barão. E com certeza nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Osney, quando o filme estiver pronto e ele for exibido e você conseguir avaliar a repercussão que esse esforço, que esse sacrifício te deu, você vai olhar para trás e vai ter certeza que você fez alguma coisa além de viver o dia a dia e o cotidiano, que você de alguma forma influenciou, que você mexeu com as almas, que você mexeu com as cabeças e com os corações de um monte de gente. Eu só posso te cumprimentar pelo esforço, como você disse, fazer um longa-metragem com orçamento de documentário não é para qualquer um. E eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de vir contar um pouquinho a respeito. Quando você já tiver algumas cenas rodadas, eu gostaria que você nos contactasse de novo para nós fazermos um follow-up, para nós darmos seguimento, para nós mantermos o nosso público atualizado sobre o que você está fazendo. Com certeza, Oni, com certeza a gente fará isso. Nós estaremos gravando agora dia 22, como eu falei, no campo de concentração, todo mundo com uniforme, os soldados todos com uniformes, os prisioneiros com os uniformes. A gente mandou fazer todas as roupas, a gente confeccionamos todas as armas da época. Nós fizemos tudo o que foi possível para fazer um belo trabalho e não deixar nada a desejar. Nossa meta de erro é 0. A margem tem que ser 0. Então nós vamos fazer o melhor possível. Com certeza a nossa alma está envolvida nesse trabalho. Osney, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo esforço. Eu tenho absoluta certeza que esse negócio vai terminar muito melhor do que parece no momento. A recompensa virá. A recompensa virá. E contamos com você num próximo programa um pouquinho mais à frente. Tranquilo. Eu que agradeço muito vocês aí pelo apoio e incentivo. E com certeza nos veremos várias vezes, muitas vezes, durante esses 2 anos de produção. E enquanto as coisas estiverem andando, a gente vai estar informando vocês e juntos vamos levar essa bela história do Barão para o mundo todo conhecer o que ele fez e o que nós também podemos fazer um pouquinho. O Mosaico volta já já.